A história de São Geraldo Magela começa em meio à simplicidade de uma pequena cidade italiana do século XVIII, onde um menino franzino, de saúde frágil e bolso sempre vazio, caminhava pelas ruas com um olhar que parecia enxergar muito além do que qualquer pessoa podia ver. Desde cedo, sua vida foi marcada pela pobreza, pelas perdas e pelas dificuldades que poderiam ter destruído seus sonhos. Mas, ao contrário disso, cada provação se transformava em combustível para algo maior, como se um fogo silencioso ardesse dentro dele, empurrando-o para Deus com uma intensidade quase impossível de compreender. Ainda menino, Geraldo já permanecia horas diante do crucifixo em silêncio profundo, numa entrega tão sincera que chamava a atenção até dos mais distraídos. A cada gesto, a cada palavra, parecia que ele carregava um segredo sagrado, como se sua alma tivesse sido moldada especialmente para algo grandioso, ainda desconhecido pelo mundo. Na adolescência, quando muitos sonham com riqueza, fama ou conquistas terrenas, Geraldo buscava apenas servir. Sua mãe, viúva e aflita, via no filho uma força que desafiava a fragilidade do corpo. Mesmo trabalhando como aprendiz de alfaiate, cada ponto dado na agulha parecia ser uma pequena oração. Ele ainda tentaria ser aceito no convento capuchinho, mas, recusado por sua saúde debilitada, retornou para casa humilhado, trazendo no coração uma dor profunda. Porém, essa recusa não foi o fim, mas o início de um chamado ainda maior. Foi então que recebeu a oportunidade de conhecer os missionários redentoristas. E naquele encontro aparentemente simples, seu destino se alinhou com a vontade de Deus. Geraldo não buscou apenas entrar para a congregação, ele correu atrás deles, literalmente, com tamanha sede de Deus que os missionários perceberam algo diferente naquele jovem determinado, algo que não podia ser ignorado. Já dentro da congregação do Santíssimo Redentor, sua vida se transformou radicalmente. O jovem franzino, sempre silencioso e obediente, passou a ser chamado de o Santo Alegre, porque parecia carregar uma paz tão profunda que contagiava quem se aproximava. Seu amor pela Eucaristia era tão intenso que, muitas vezes, ao sair do momento de adoração, seus olhos estavam cheios de lágrimas. E não de tristeza, mas de uma alegria tão pura que era quase impossível descrever. A partir desse momento, começaram a surgir relatos de milagres. Levitações durante as orações, bilocação, profecias, curas e respostas divinas que vinham das formas mais surpreendentes. Ele ajudava pobres, aconselhava famílias, acolhia crianças, e muitos testemunhavam que apenas estar perto dele já fazia o coração voltar ao lugar. Parecia que Geraldo carregava uma luz invisível, e quem o encontrava sentia como se tivesse sido tocado pelo próprio céu. Mas nem a vida dos santos é isenta de provas. Apesar de toda a sua santidade, Geraldo enfrentou calúnias duras, sendo acusado injustamente de pecado grave. A dor dessa injustiça, a vergonha e o silêncio que o consumiam eram como uma cruz pesada demais até para ele. Mesmo assim, ao invés de se defender, ele entregou tudo nas mãos de Deus. Permaneceu calado, suportando a humilhação como quem abraça a vontade divina sem reservas. E foi justamente esse silêncio, incompreensível para muitos, que mostrou ao mundo a grandeza de sua alma. Quando a verdade finalmente veio à tona, revelando sua inocência, aqueles que antes o criticavam passaram a admirá-lo ainda mais, reconhecendo que só uma fé inabalável poderia sustentar tamanha entrega. No final de sua vida, já debilitado e consciente de que seus dias estavam chegando ao fim, Geraldo não demonstrava medo. Pelo contrário, caminhava com serenidade, como quem se prepara para voltar para casa depois de longa viagem. Mesmo doente, ainda atendia quem o procurava, oferecendo conselhos, orações e palavras que transformavam lágrimas em esperança. Em seus últimos momentos, segurou o crucifixo com firmeza e repetiu: "Faça-se a vontade de Deus." E assim, com a mesma humildade que marcou toda a sua existência, entregou sua alma ao céu. Após sua morte, os milagres continuaram,
especialmente entre mães que pediam sua intercessão para proteger seus filhos e viver gravidezes seguras. Por isso, até hoje, São Geraldo Magela é conhecido como o padroeiro das mães, dos nascituros e das famílias que enfrentam momentos desafiadores. A vida de São Geraldo Magela não é apenas a história de um jovem humilde que se tornou santo. É um testemunho vivo de que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, que transforma lágrimas em força e que faz florescer santidade nos terrenos mais improváveis. Sua jornada nos recorda que nenhum obstáculo é grande demais quando o coração está completamente entregue ao Criador. E ao olhar para sua história, somos convidados a fazer a mesma pergunta que marcou sua vida. Senhor, o que queres que eu faça? Porque a santidade não é um destino distante. É um caminho que se percorre todos os dias, com fé, com coragem e com um amor que não conhece limites. Ao longo dos anos, relatos extraordinários envolvendo São Geraldo começaram a se espalhar pelas cidades italianas. Um dos mais conhecidos fala do dia em que, ao visitar uma família, uma criança caiu de uma altura perigosa. No exato momento da queda, Geraldo ergueu a mão e, diante de todos, o menino simplesmente parou no ar, como se mãos invisíveis o sustentassem. A criança foi colocada de volta ao chão ilesa, enquanto os presentes caíam de joelhos, entendendo que estavam diante de alguém tocado profundamente pela graça divina. Em outra ocasião, quando faltava pão para alimentar trabalhadores humildes, Geraldo abençoou a cesta quase vazia. E, para espanto de todos, ela se encheu novamente, transbordando como um sinal claro da providência de Deus. Esses feitos não eram exibidos por ele como demonstração de poder, mas vividos em silêncio humilde, sempre apontando para Cristo como a origem de toda a graça. Outro episódio marcante é o milagre da chave caída. Conta-se que, certa vez, Geraldo deixou acidentalmente cair a chave do convento em um poço profundo. Qualquer pessoa teria se desesperado ou considerado a chave perdida, mas ele, com tranquilidade, aproximou-se da borda, fez o sinal da cruz e chamou um peixe pelo nome. Para assombro dos que observavam, um peixe emergiu das águas, trazendo a chave presa em sua boca. Era como se toda a criação reconhecesse nele um homem em sintonia com o céu. Esse e tantos outros sinais aumentavam a admiração das pessoas, mas Geraldo nunca assumia glória alguma para si. Sua única resposta era sempre a mesma: foi Deus. E era justamente essa humildade sincera que fazia seus milagres ecoarem ainda mais forte na fé popular, como testemunhos vivos da ação divina em meio aos homens. Depois de sua morte, a devoção a São Geraldo Magela cresceu de maneira impressionante, atravessando fronteiras, séculos e culturas. Em especial, mães do mundo inteiro passaram a recorrer a ele em momentos de desespero, risco ou sofrimento. Milhares testemunharam curas, partos protegidos e crianças salvas por sua intercessão poderosa. Igrejas foram dedicadas a ele. Novenas espalharam-se pelo mundo, e sua figura tornou-se símbolo de esperança para famílias que enfrentam dificuldades que apenas Deus pode resolver. A cada vela acesa diante de sua imagem, a cada oração sussurrada entre lágrimas, renova-se a certeza de que São Geraldo continua vivo na fé dos que o amam. Sua história permanece como um chamado profundo: confiar, entregar e acreditar que nos detalhes mais silenciosos da vida, Deus continua realizando milagres extraordinários através daqueles que se colocam totalmente em suas mãos. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.